Gente, bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos iniciar nossa aula agora com conteúdo do terceiro ano de Química Orgânica. Esconder meu cronômetro. Vamos lá, gente. Então agora realmente é conteúdo mesmo do terceiro ano. Então vamos iniciar. Semana que vem, via Meet, depois de roteadores queimados, fios de internet comidos, mas tudo no tempo certo. Vamos lá. Não. Vai sim. Ou não, vai sim. Então, gente, primeiro, como o nosso conteúdo do terceiro ano é justamente o conteúdo de química orgânica, a gente tem que saber primeiro como essa química orgânica surgiu. Oh, que dia lindo, sol. Então, fica mais perto da clareada. Então, vamos lá. Então, a química orgânica ela surgiu quase que junto com a criação da química. O principal carro-chefe da química orgânica é o carbono. Até porque Antoine Lavoisier ele percebeu que a maioria das substâncias orgânicas todas possuíam carbono. Então, como definir o que é orgânico do que é inorgânico? Vocês perceberam que eu separei duas substâncias orgânicas e duas inorgânicas. Então, orgânica nós temos o metano, ou gás metano, que é o CH4. Temos o etanol, que é o C3H12. Vocês também, ele pode ser representado nesse formato aqui. Futuramente aí vocês vão ver como é que a gente vai estar fazendo isso daqui. Aí sim, minha. Vocês vão aprender a desenhar essas estruturas e organizá-las e colocar nome. Tá aqui para ninguém pensar que é um 4. Então, e enquanto isso nós temos as substâncias inorgânicas com carbono, como carbonato de cálcio. Oh, gente, desculpa, a gente não é carbonato de cálcio. Vou até apagar aqui. Aqui é o dióxido de carbono ou gás carbônico. Então nós temos esses dois formatos. Então, como diferenciar o que é orgânico do que não é orgânico? Então, o principal conceito, ó, passou para um lado escurece, passou para o outro. Fica claro, ó. Sim, viu? Outro escuro. Então, ó, o que a gente observa? É a origem, por exemplo. A maioria das substâncias orgânicas, elas têm origem em plantas e animais, enquanto as inorgânicas têm origem em rochas e minerais. Estou com a mão pesada hoje. Pronto. Então, basicamente, essa era a divisão que era feita antigamente. Orgânico é produção moléculas e substâncias produzidas por plantas e animais, ou seja, tudo aquilo que é vivo. E o inorgânico advém de rochas e minerais. Então, como o próprio Lavoisier percebeu que a maioria dos compostos orgânicos eram ricos em carbono, então John Jacob Berzelius ou Jacob, ou algo do tipo, ele propôs a teoria do vitalismo, que foi uma teoria muito difundida que dizia que todo composto orgânico só poderia ser produzido por um organismo vivo e jamais seria produzido de forma artificial, ou seja, você não poderia produzir nada orgânico partindo de substâncias inorgânicas. Porém, entretanto, todavia, passou-se um tempo e um alemão chamado Friedrich Wöhler, ele acidentalmente, vejam bem, vou até escrever aqui, ó, acidentalmente conseguiu produzir ureia, um sal presente na urina e no sangue
do ser humano e de alguns animais. E ele fez um trabalho e isso teve um certo impacto. Aí você vai, professor, mas o que tem a ureia? A ureia, esse sal, ele é produzido pelo organismo vivo. Naquela época, só era produzido por organismo vivo. E ele partiu do cianato de amônio, que é um composto inorgânico. Vamos até escrever assim, ó. E produziu algo orgânico, o que trouxe uma certa revolução na ciência e até uma quebra de paradigma da teoria do vitalismo. Porém, como o ser humano defende aquilo que ele acha correto, alguns cientistas disseram que ele só conseguiu produzir essa ureia porque antes de tudo ele usou chifres e ossos para produzir o cianato de amônio, ou seja, ele utilizou uma matéria orgânica para produzir o cianato de amônia e posteriormente produziu a ureia. Alguns cientistas concordavam que agora dava sim de se produzir substâncias orgânicas, ou seja, sintetizar elas a partir de outras fontes que não fossem animal ou vegetal. O tempo passou, uns 20 anos, e Adolf Kolbe, um químico também, conseguiu produzir ácido acético. Professor, ácido acético, o que seria isso? Uma molécula, né? Tem 2 carbonos. Com esse formato, ele partiu de material inorgânico e produziu algo orgânico. Para os senhores e senhoras, senhoritas e senhoritos acético. Esse A ficou esculhambado, mas vamos dar um grauzinho dele aqui, pronto. O ácido acético, vocês vão encontrar ele no vinagre, é o principal artigo do vinagre, até porque o vinagre é uma solução de 5, varia de 5, vou botar assim, 4 a 5% de ácido acético ou ácido etanóico. Então ele conseguiu produzir esse ácido. Vira aí, ó, apagado, aceso, ele conseguiu produzir esse ácido acético através de processos de destilações e utilizando reagentes inorgânicos. Com isso, colocou-se uma pedra em cima da teoria do vitalismo e passou-se a crer que poderia se produzir substâncias orgânicas a partir de inorgânicas. Então, com isso, nós teremos 2 processos dentro da química orgânica envolvendo. Nós teremos a síntese, que é um processo de você produzir uma substância. Nós temos a análise, que é um processo de você separar e identificar as substâncias. Então, toda vez que se fala em síntese, você sabe que alguém está produzindo uma molécula nova ou está produzindo uma molécula antiga por uma nova formato. Ou então ele está simplesmente fazendo a síntese de um novo material. Ou de antigos. Com uma proporção de rendimento maior. Agora nós sabemos o que é química orgânica, a gente vai se apegar a esse termo, até porque entre química orgânica e química inorgânica a linha é tênue. No final tudo é só química, o que muda é o objeto de estudo. Nós temos aqui o carbono. Então se a gente analisar o nosso carbono, que é o carro-chefe, aí nós vamos voltar àqueles conceitos do primeiro ano, a gente lembra que esse carbono que tem 6 prótons e 6 elétrons,
possui duas camadas, a camada K e a camada L. A camada K com 2 elétrons e a camada L com 4 elétrons é o primeiro membro da família 4A, e por ele ter essa abertura permite o carbono ter uma infinidade de tipos de ligação. Por exemplo, ele pode fazer 4 ligações simples, que são esses traços, pode fazer 2 ligações simples e uma dupla, que aí vocês vejam que tem 2 tracinhos juntos, uma ligação simples e uma tripla, e 2 ligações duplas. Então, gente, o carbono é um dos elementos que mais diversifica o formato de fazer ligações, as formas de fazer ligações. Com isso, ele gera uma quantidade infinita de substâncias. Por exemplo, nós vamos ver nos próximos capítulos que nós vamos determinar... muito sensível esse bicho. Nós vamos determinar as famílias ou as funções orgânicas através da quantidade de ligação que o carbono faz, os tipos de átomos que se ligam ao carbono. Então, o carbono vai ser nosso carro-chefe a princípio. Vamos ver os tipos de cadeias que ele pode formar. Vamos classificá-las. Vamos lá. Ó. Se a gente utilizar, por exemplo, vou botar aqui, ó, esse formato, a gente vai ter uma molécula aqui. Ó. Eu vou estar usando aqui, ó, só carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui eu tenho um álcool. Vocês vão aprender que álcool não é a substância, e sim uma classe. Mas se eu mudar a situação, continuar usando só hidrogênio e oxigênio, aqui eu já vou ter um aldeído. Então é comum que isso daqui aconteça e vá variando as funções orgânicas. E se eu for aumentando a quantidade de carbono ou de oxigênio ou de hidrogênio, vou voltar aqui em slide, eu posso ter uma função de ácido carboxílico, posso ter se eu colocar o nitrogênio, eu já posso ter uma amida, uma amina, uma nitrila. Se eu colocar um enxofre, eu já posso ter um tiocomposto, um ácido sulfônico e por aí vai, gente. Por isso que esse conteúdo de química orgânica ele é bem amplo. Então nós daqui para frente vamos partir desse princípio, vamos determinar os tipos de cadeia, carbono, por favor. E posteriormente as funções e os fenômenos químicos e por último as reações orgânicas que ocorrem com nessa variante da química. Então, gente, vamos ficar por hoje, por aqui. Eu espero que tenham gostado. Essa foi mais uma introdução, uma parte histórica e a partir da próxima aula já vamos adentrar nas classificações de cadeias carbônicas. Falou, gente. Tchau. Até a próxima aula.